As palavras de Jesus, elas não estão em outro local senão nas Escrituras Sagradas. A gente só pode saber do que Jesus falou e o que é o Evangelho, o que é o conjunto de doutrinas, de dogmas, de matérias de fé referentes à nossa salvação, porque eles estão registrados nas Escrituras. A gente estuda as Escrituras com muito esmero, e essa é uma sabedoria aqui que é desenvolvida de forma humana. Tudo, eu vou aprender o máximo que eu puder para poder me capacitar, e quando tiver uma oportunidade para colocar isso em prática, sabe quem é? Não é por mérito meu, não é pela minha memória. O Espírito Santo toca na minha capacidade cognitiva, na minha memória, me lembra dessas palavras e me move. Então essa é uma sabedoria divina, é porque o Espírito Santo capacita quem está disposto a ser usado por ele. Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast, de número 592. Eu sou Rodrigo Bibo e existe uma diferença entre conhecer o caminho e percorrer o caminho. Olha aí, meus amigos, minhas amigas, você vai ouvir mais um BTcast que chega até vocês graças à Escola Bibotalk de Teologia, a nossa escola que está aí há 4 anos na internet, mas nós estamos desde 2011 ensinando Bíblia e teologia, e agora a gente abriu vaga, hein, gente? Abrimos vaga para a terceira turma da Escola Bibotalk de Teologia, e se você quer estudar teologia com a turma do Bibotalk, clica no link que tá aqui na descrição deste BTcast em bibotalk.com ou no YouTube, ou digita aí escolabibotalk.com.br e olha só, escolhe o plano anual e aplica o cupom EBT40. Vai estar tudo bem descritinho na descrição deste podcast, tá bom? É só digitar EBT40, o número 40, entendeu? EBT40 no plano anual e você vai ter 40% de desconto. Você vai ter mais de 120 horas de conteúdo, mais de 10 módulos, aulas ao vivo quinzenalmente, sorteios de livros, materiais adicionais, acesso online e offline. E, gente, tá incrível. Eu falei que vai ter um tutor, você vai ter um grupo no WhatsApp com um tutor te acompanhando nas suas dúvidas teológicas. Sério, vem pra Escola Bibotalk de Teologia, não esquece, tá bom? Só até o dia 16 de fevereiro a gente tá com 40% de desconto no nosso plano anual, tá bom? Simbora pra esse episódio falar sobre sabedoria. Você vai acompanhar uma live que eu fiz com o Erlan Toches falando sobre esse tema, bem legal. Confere aí que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas antes, é claro, os recados paroquiais. Nos recados paroquiais dessa semana, bem, eu já falei na abertura que você pode estudar teologia com a turma do Bibotalk, mas eu quero te convidar para o dia 22 de março, gente, vai ter o BTD, dia 22 de março, eu, Cacau e Vitor Fontana, a Cíntia vai estar por lá, o Erlan vai estar por lá, inclusive o Erlan, esse que está gravando o podcast, vai estar no BTD, vai ter uma galera muito legal lá da turma do Bibotalk neste BTD, no dia 22 de março, tá bom? Aí em São Paulo. Restam apenas 40 vagas para este BTD, e se eu fosse você, eu garantia espaço neste BTD no dia 22 de março, tá bom, gente? O link para você fazer a sua inscrição está aqui também na descrição deste BTcast. É só digitar no Google BTcast 592 e você vai achar o nosso site, vai achar o YouTube e lá tem um link para você se inscrever neste BTD. Galera, um aviso, infelizmente o Mercado Pago, o Mercado Pago, né? Ele às vezes dá algumas treta com alguns bancos e a galera não consegue finalizar o pagamento do evento. O que você vai fazer? Se você tiver esse problema, você pega o e-mail que tá lá na descrição, tá? Tem o e-mail da igreja lá, quem tá cuidando desse BTD é a igreja, a ICC, a nossa parceira de todos os anos, e aí você manda um e-mail pra eles, tô tentando fazer a inscrição aqui e não tá dando, que eles vão resolver o seu problema, tá bom? Acontece com algumas pessoas, não é com todo mundo. Se acontecer com você, você já sabe, tá bom? Espero você no dia 22 de março no BTD em São Paulo, tá bom? Vai ser incrível, o tema é fé em meio à crise. Sério, tema importante que a gente precisa discutir. Simbora então para este episódio que vai te ajudar. Gente, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal do Bibotalk. Seja bem-vindo a essa aula da Escola Bibotalk de Teologia. Hoje vamos falar sobre a busca pela sabedoria, a sabedoria
na carta de Tiago, como nós podemos aprender com isso, o que a Bíblia quer comunicar com esse tema da sabedoria. Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui nesta aula. Manda para alguém que você acha que vai gostar do conteúdo que nós vamos apresentar aqui, tá bom, gente? Galera, sem delongas então, ok? Nosso professor convidado dessa noite já está com a gente. Recebam com palmas, então, emojis e carinho, o professor Erlan Toches com a sua... Deixa eu ver tua caneca, Erlan. Chiquérrima, colorida. O que é? É de anime? É de One Piece, é do One Piece. One Piece. Ganhei dos adolescentes aqui da igreja. Olha aí, e tu gostou da adaptação da Netflix? Vale a pena? Maravilhosa, maravilhosa. É uma das únicas, se não a única adaptação anime e mangá pra universo assim, cinematográfico que ficou boa. Muito boa. Caramba, olha. E o Yu Yu Hakusho, pessoal? Eu tenho vergonha alheia dessa adaptação. Eu vi só pela nostalgia mesmo, mas eu acho que a série ficou bem aquém. Deixou a desejar. E o Último Mestre do Ar? Essa também vai ter até continuação, essa. Tu não gostou? Mas o The Last Airbender, ele entra na categoria anime? Acho que não, né? Não, ele é mais americanizado, né? Ele não é tão Japão, né? Mas ainda assim, o filme do Shyamalan lá ficou bem meia boca. Essa nova série ficou melhorzinha. O pessoal criticou muito o figurino dessa série, né? Parece tudo um festival de Halloween, assim, porque as armaduras tudo muito novas e tal, e um bando de guerreiro com armadura, assim, tipo, acabei de comprar, tá ligado? Isso, o pessoal criticou. Legal. Gente, desculpa o assunto de cultura pop aí, porque o Erlan é o cara da cultura pop aqui no Bibotalk, tem o Ovelhas Elétricas, que é um podcast que sai mensalmente, Erlan? É mensal. Mensal, tem Ovelhas Elétricas aí discutindo algum tema da cultura pop. Mas, Erlan, obrigado por aceitar esse convite aqui, para trazer para nós um conteúdo sobre a sabedoria em Tiago. É uma satisfação, um prazer estar aqui e vamos lá. Erlan, muito obrigado, cara. Então é isso, vamos lá. Queremos ouvir um pouquinho da sua explanação. O Erlan vai falar por 15 a 20 minutos e depois eu volto aqui pra gente conversar e ampliar essa conversa. Erlan, fica à vontade, somos todos teus. Maravilha, maravilha. Vamos começar? Tô com minha Bíblia aqui, tô com a Epístola de Tiago aberta, porque é uma carta maravilhosa. É uma carta que foi escrita, a gente precisa contextualizar essas coisas, tá? Antes de falar sobre conteúdo, eu quero falar logo sobre a fé, sobre as obras, sobre, o poder da língua. Quero falar sobre as coisas que estão no conteúdo da epístola. Calma, pequeno gafanhoto. A gente vai falar um pouquinho sobre esse contexto. Contextualizar é necessário. A gente vai seguir a tradição de que é o irmão do Senhor que escreve essa epístola para as 12 tribos da dispersão. O que quer dizer isso? Tá na primeira linha da carta, tá? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas. Saúde, ou graça e paz. Aqui é uma forma que o Tiago está usando para descrever ou para adereçar essa epístola para essas 12 tribos da dispersão. Ou seja, os hebreus, os judeus foram dispersos ao longo dos séculos e houve esse tipo de pecha sobre eles, né? Eles estão um povo que está peregrinando, né? Desde a divisão lá do cativeiro assírio, cativeiro babilônico, mas aqui há um tipo de divisão diferente. Aqui a gente está falando sobre judeus cristianizados, judeus que se converteram, encontraram Jesus, encontraram a mensagem do evangelho, decidiram fazer parte da igreja. Mas se você pegar o seu livro de Atos, por exemplo, Atos dos Apóstolos, e pegar ali o capítulo 7, a gente vai ver o discurso de Estevão, né? Estevão faz um grande discurso em Jerusalém. E acontece o que com ele? É apedrejado e morto. A partir do capítulo 8, verso 1 já, o texto diz que houve uma grande perseguição sobre aqueles que se converteram. Os judeus que estavam ali em Jerusalém se converteram e passaram a ser perseguidos pelos judeus que não se converteram. Então os líderes passaram a persegui-los a nível pesado mesmo, ameaçando suas vidas. A gente está falando aqui de pessoas que perderam suas casas, perderam seus empregos, tiveram que fugir. Eles de Jerusalém tiveram que ir para o norte, para a região da Fenícia, da Síria, tiveram que ir até para Chipre, por exemplo, né, de onde Barnabé é. Então a gente vai vendo que essas pessoas saíram de Jerusalém, então fazem parte dessas 12 tribos da dispersão. São judeus cristianizados que agora fugiram de suas casas, de seus lares, e agora precisam encontrar um novo lar. E nesse novo lar, nessa nova cidade, ou novo estado onde eles estão,
eles vão se reunir enquanto igreja. Então, nem tudo são flores nessa igreja, porque essa igreja, pelo que a Epístola de Tiago apresenta, tem conflitos sociais, tem pobre e tem rico. Veja, se tem pessoas que perderam os empregos, obviamente essas pessoas não têm condição, não têm renda, não têm provisão, não têm sustento. Precisam que a igreja sustente eles. Então eles vão precisar ter um amparo grande daquela comunidade. Então você vai ter rico e vai ter pobre na mesma comunidade. O rico provavelmente ele é latifundiário, ele tem terra, ele tem plantação e ele vai empregar os mais pobres, os mais necessitados. Só que essa igreja, infelizmente, não é muito saudável. Essas igrejas que estão fora de Jerusalém não são muito saudáveis. Por quê? Porque lá tem acepção de pessoas, o rico ele é favorecido, as igrejas elas se reuniam em casas, né? Então, de forma clandestina, você abria sua casa, chegava lá um agrupamento de cristãos e começavam ali algum tipo de culto, não público, né? Um culto privado. Mas o texto diz que os ricos tinham um lugar de assento reservado, privilegiado. Senta aqui, ó, que é o lugar melhor da casa, onde não pega sol, onde você pode ficar aqui da melhor maneira possível, que é uma água, só de ver o anel de ouro no dedo do mais rico, ele já ficava dessa maneira. E o pobre, coitado, ou ficava do lado de fora, sentava no chão, ficava de qualquer maneira. Tinha acepção de pessoas baseada em classe social nesse tipo de comunidade aqui. É um outro tipo de comunidade também, onde a gente vai ver que o rico, oprimindo o pobre, ele tá contratando, ele promete que vai pagar, a gente lê o capítulo 5, por exemplo, o rico promete que vai pagar o pobre para ele poder fazer a colheita lá na terra dele. Prometia e não pagava. E por acumular esse tipo de negligência fiscal, esse tipo de fraude que acontecia, né, numa rescisão trabalhista, o rico ficava cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre e indignado. Então, esse é o tipo de comunidade para a qual Tiago está escrevendo. E aqui, Tiago, líder em Jerusalém, é um daqueles que ficam em Jerusalém. Atos 8 fala isso, né, que os apóstolos ficaram em Jerusalém. A gente vê o texto em que Jesus fala que vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Então a gente, às vezes, lendo Atos, foca muito nos confins da terra, né? Paulo saindo lá da Antioquia da Síria, pegando o navio, vai com Barnabé, vai para Chipre, Salamina, Pafos, ele chega até Atalia, Perge, vai para Antioquia da Psídia, depois Derbe, Icônio, Listra, volta, faz o caminho contrário e volta para Antioquia da Síria. A gente vai vendo ele indo para os confins da terra. Só que os apóstolos ficaram em Jerusalém. E Tiago, uma dessas pessoas que estão em Jerusalém, ficou sabendo da situação dessas comunidades, judeus convertidos ao cristianismo, que estão vivendo uma situação social muito, muito problemática, e existe uma desconexão nessas igrejas entre a fé que se professa e as ações, a prática dentro da comunidade cristã. E aí, esse é o contexto no qual Tiago escreve que é necessário pedir por sabedoria. A gente vai falar sobre sabedoria hoje da perspectiva prática. Não é um conjunto de conceitos que eu preciso ter para poder ter uma boa vida. Não é um conjunto de princípios que eu tenho que seguir para ser abençoado. Não é sobre boas práticas que regem bons relacionamentos. Não é uma sabedoria conceitual. Não é nada etéreo, não é nada metafísico. É uma sabedoria sobrenatural que entra no mundo natural e resolve problemas da vida real, problemas do seu cotidiano, problemas de hoje, problemas aqui da conta que atrasa, problemas do filho que está doente, problemas de relacionamento conjugal, relacionamento patronal, relacionamento social. Isso é o que a sabedoria vem definitivamente resolver. E é isso que Tiago propõe. Dado esse contexto social, dado esse contexto mais global, veja, essa comunidade ela está em crise. Esses problemas sociais, esse rico e o pobre que estão tendo dificuldades. E a partir desse momento a gente vai entendendo o restante da epístola, sabendo que o rico está prometendo pagar e não paga, está explorando o pobre, é quase que um trabalho escravo, né? Análogo à escravidão. Você trabalha o mês inteiro e depois eu vou lá e não pago as moedas de prata que eu prometi para você. Se isso é verdade, e esse rico da comunidade é cristão, confessa a Cristo como Senhor Salvador, como o Messias prometido, o pobre também confessa a Cristo como o Messias prometido. Os dois têm o mesmo nível de confessionalidade, só que um age de maneira cristã, que é o pobre, que vai lá, que tem paciência, que espera o dia do Senhor, né, conforme o capítulo 5 aqui de Tiago. Mas o rico é aquele que confessa da boca para fora Jesus como seu Salvador, tem a confessionalidade, tem a ortodoxia, mas não tem a ortopraxia, não tem a prática
verdadeira, não tem. Então Tiago fala: olha, você tá falando que você tem fé, que você vai ser justificado, olha só, então mostra aí sua fé sem obras, que eu mostro a minha pelas minhas obras. Quer dizer, tudo aquilo que eu confesso, que o meu coração tá dizendo, Jesus é o Messias, ele ressuscitou dentre os mortos, ele é aquele prometido, aquele em quem as promessas todas se cumprem, ele é o cumprimento de toda a lei, ele é o Messias maravilhoso, não é? Beleza, você tá confessando isso de uma maneira, mas só que é da boca pra fora, porque na vida real você não age como se o Messias de fato tivesse vindo e você o servisse. Você, rico, tá se baseando nas suas riquezas para ter provisão, você tá explorando o seu próximo, você tá mentindo, o seu sim não é mais sim, o seu não não é mais não, você tá jurando, né? Não tô aqui que Tiago vai usar essa expressão, que não jureis nem pelo céu nem pela terra, mas seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que você disser, a sua palavra tem que ter algum tipo de credibilidade, amigo. Você não pode viver uma vida enganando pessoas. Você não pode viver uma vida aí defraudando trabalhadores ou usufruindo de alguns privilégios que são oriundos não de quem você é, mas do que você tem no bolso. Tiago, ele orienta um tipo de sabedoria que vai resolver esse problema. Ele vai resolver o problema do capítulo 4, por exemplo, né? De onde vêm as guerras, de onde vêm esses conflitos humanos. Não vem das paixões que guerreiam de dentro de vocês? Não vem dessa cobiça? Ela é uma cobiça sem fim, que você deseja, e aí você não tem, e você não pede, porque você pede mal, e quando pede, pede mal. Então, toda dádiva boa vem de Deus, mas aquilo que provém da inveja, da ira, da cobiça, isso é uma coisa da sabedoria humana, isso é uma coisa oriunda da pecaminosidade humana e não da pureza divina, de onde a sabedoria de fato vem, entende? Então a gente vai entendendo os tropeços da palavra, o que é uma fonte que sai águas boas e águas ruins, ou que seja, uma fonte que amaldiçoa e uma fonte que abençoa. Mas como que é possível da mesma boca vir uma verdade, como Jesus Cristo é o Messias, ele ressuscitou dentre os mortos, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, são verdades, e da mesma boca vem mentira, vou te pagar, confia em mim, você é o melhor trabalhador, aqui eu faço toda a colheita aqui, depois eu vou vender e eu vou te pagar uma parte, quando vende não paga, ou até frauda, ou paga só uma parte, como é que pode? Então a gente vai vendo que as explicações dos temas que são abordados aqui, seja de fé e obras, seja do poder da língua, de amaldiçoar, seja da paciência que os pobres têm que ter. Olha aqui, no capítulo 5, você tem que ter paciência até a vinda do Senhor. A esperança é escatológica, a esperança, ela vem do Senhor que um dia vai trazer juízo. Enquanto esse dia não chega, a igreja tem que ser consertada. E é com sabedoria que se faz isso. Porque o escritor aqui, o Tiago, é alguém que está dedicado a pegar elementos ruins e transformar em bons. Como assim? Capítulo 1 fala sobre provações e tentações, né? Irmãos, vocês têm que ter alegria quando vocês caírem em provações, porque a prova de vossa fé produz paciência. Veja, existe uma comunidade onde há desonestidade, onde há opressão, onde há um nível desigual de equilíbrio de poder, né? Alguém oprime o outro, né? Um mais abastado coloca um jugo sobre o menos abastado. Então, primeiro ele vai cuidar do coração dessas pessoas que estão sofrendo. Olha só, vocês estão sofrendo, não estão? Vocês estão passando por provação. Olha o que é sabedoria. A sabedoria é perceber que a provação, que a dificuldade, que a perseguição, são pessoas que acabaram de fugir de Jerusalém, são pessoas que perderam seu emprego, perderam suas casas, perderam sua fonte de renda, são pessoas desesperadas. Tiago tem a preocupação de acalmar essas pessoas e falar o seguinte: calma, estão passando por essa provação, mas isso aí vai produzir em vocês paciência. E essa paciência vai gerar perfeição e completude. Essa maturidade é o fim da sabedoria divina. A sabedoria que vem, capítulo 5, o verso 5 fala isso, capítulo 1, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança o rosto e vai ser dada. E peça com fé, sem duvidar. Olha só, a sabedoria, ela é necessária para que você tenha maturidade e integridade, para que você não seja que nem essas pessoas que estão usando o evangelho para poder ensinar coisas erradas. Não é à toa que o mesmo Tiago vai falar para nem todos quererem ser mestres, porque o castigo é bem maior, né? O juízo é muito maior, a cobrança é muito maior sobre quem se propõe a falar aqui, e aqui neste momento é uma palavra para mim, tá? Para o Bibo também, para nós que estamos nos propondo a ensinar o que a Escritura diz, haverá um julgamento, haverá um rigor maior, porque a gente tem condições de ter acesso ao texto, interpretação do texto e acesso a uma revelação do Espírito Santo sobre uma clareza do texto. Então a gente não pode falar: Senhor, eu não sabia. Eu sabia, Senhor. Eu sabia, e eu escolho viver uma vida
para ti, Senhor. Glória a Deus por isso. Espero que vocês também possam falar isso. Mas olha só, essa igreja, essa comunidade, tem pessoas que sofrem e o sofrimento vai ser ressignificado. O sofrimento vai ser um trampolim para um amadurecimento, tá bom? Mas agora, vamos estabelecer uma coisa. O amadurecimento significa uma analogia a um fruto, não é? Não é o que acontece? Eu vim da roça, eu vim lá de Goiás. Sobre plantação eu entendo. A gente tem aqui uma árvore, chega a época da chuva e tal, uma goiabeira, por exemplo, começa ali a dar o fruto. Ela fica a flor, uma florzinha branca, aí depois ela vai crescendo com um frutinho pequenininho, ele vai crescendo e até chegar ao ponto da maturidade. Para que serve um fruto? Um fruto serve para alimentar outra pessoa. Esse é um viés muito prático da sabedoria. Quando você passa por uma aprovação, você amadurece e acontece o quê? Você tem condições de superar essa aprovação e agora você está habilitado para ajudar outras pessoas que passarão por outras provações. Você estará habilitado para ser um fruto na vida, um fruto maduro na vida de outras pessoas que poderão encontrar em você um servo fiel, alguém sábio, alguém que tem a sabedoria do alto, não a sabedoria terrena, uma sabedoria que provoca inveja, facção, divisão, que provoca engano, mas uma sabedoria que vem do alto, que provoca temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Eu acredito que essa é um tipo de exposição muito, muito prática, simples e direta da carta de Tiago. Uma carta voltada para uma comunidade pobre que tem alguns ricos que, inclusive, se você parar para pensar aqui, ó, no capítulo 4, olha o 4:13, existem pessoas que falam o seguinte: olha, eu amanhã vou fazer negócios em outro local, eu vou vender, eu vou me dar muito bem, vou ficar um ano fora, eu vou lucrar bastante. Veja, em nenhum momento essa pessoa aqui, que do capítulo 4, verso 13, em nenhum momento ela falou o seguinte: o Senhor estará comigo, o Senhor me dá provisão. É a oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é o pão que vem dos céus, que é oriundo de Deus e nos alimenta e nos dá condições de termos sustento. Não, é o meu próprio esforço, são as minhas habilidades, é a sabedoria humana, que é a capacidade de tomada de decisões para uma boa vida, para lucrar, para fazer bons negócios. Tem muita gente muito próspera nesse mundo que não tem um pingo da sabedoria divina, mas ela tem toneladas de sabedoria humana e vai, enfim, ter frutos em relação a isso. Só que para os dilemas fundamentais da vida, a dor, o sofrimento, a angústia, a solidão, essa sensação ruim que todo ser humano tem, em algum momento na vida você vai ter uma melancolia, uma tristeza, uma crise, algo que somente o sobrenatural divino pode interceder e resolver na sua vida. Nesse momento, a sabedoria, as estratégias, a experiência de vida, nada disso, essa expertise não resolve. As melhores práticas, nada disso resolve. Botar no chat GPT como resolver o problema da minha vida, não vai. Fazer terapia com o chat GPT não vai dar certo, né? Aí não vai. Mas a sabedoria divina, essa sim atende às angústias últimas do nosso coração. É muito legal, Erlan. Pô, obrigado por essa pequena introdução. Foi pequena, mas foi grandiosa. Foi, assim, muito bacana mesmo as informações que você teve. Mas olha só, Erlan, é muito bacana a gente pensar Tiago como alguém que está ali escrevendo para essas igrejas, enfim. E é como se ele estivesse reunindo pequenos sermões, né? A gente, quando lê a carta de Tiago, tem uma sensação de estar lendo Provérbios, que vai elencando, parece que às vezes até um tema nem tem a ver com o outro necessariamente, né? Como se Tiago juntasse pequenos sermões e mandasse a carta e tal. Mas é impressionante como Tiago, né, escreve para um público, então, de forma majoritária judeu, que não estão em Jerusalém, como você disse, e é incrível o lance da aprovação, né? Como a aprovação como algo que Deus pode usar para nos amadurecer. Só que isso só vai acontecer se pedirmos com fé a sabedoria. E a sabedoria justamente para passarmos por essa aprovação, ressignificarmos essa aprovação, e isso aqui é muito maluco, porque bagunça realmente a nossa cabeça. Porque apesar de ele estar escrevendo para uma igreja que pode estar passando por perseguição, está passando por provação, é incrível como não é sobre eles serem livres da perseguição, serem livres da aprovação. Exatamente. Mano, isso aqui pra nossa cabeça, a gente tem medo de quem vai governar o país. Isso.
Isso. Entende? A gente tem medo de quem vai ser o presidente, porque, gente, assim, isso denota a nossa falta de sabedoria bíblica. Porque é muito maluco a sabedoria que Tiago fala aqui, ou seja, a teologia que Tiago exala é a teologia da Bíblia, né? Mano, não é sobre sair da provação, mas é sobre aprender na provação, sobre, sabe, glorificar a Deus na provação. Ou seja, Paulo vai dizer, né, nos gloriamos nas provações. Mano, isso é muito fora de tudo que a gente aprende nas músicas, nas pregações e tal. Isso. E aí você falou outro negócio também que eu acho que é legal a gente falar um pouquinho aqui, Erlan, dessa praticidade da sabedoria. Tá? A sabedoria hebraica, a sabedoria que Tiago exala, e ele vai beber na sabedoria hebraica, e ele vai beber, obviamente, em Jesus, que bebe na sabedoria hebraica. E não só bebe, né? Como também ressignifica, reformula e amplia, né? Porque ele é Jesus. Né? Imagina, se ele faz isso com a lei, quem dirá com a sabedoria? Perfeito. Mas essa ideia da praticidade não é um conjunto de conhecimentos, sabe, de informações acerca de Deus, mas é um relacionamento com Deus. É por isso que é algo que realmente é para a vida, né? E por isso que o temor ao Senhor é o princípio de uma vida sadia, de uma vida madura, ou seja, é o princípio da sabedoria. Mas, cara, é muito maluco que é um dom de Deus. Peça ao Senhor e Ele dará. Mas, simultaneamente, é algo que deve ser desejado pelo indivíduo e pela comunidade. Não à toa, se o indivíduo ou a comunidade não deseja esse caminho, ele vai acontecer o quê? Ele vai andar na sabedoria desse mundo de forma inevitável. É a sabedoria mundana e a sabedoria do alto. O próprio Tiago vai contrastar isso. Há uma sabedoria deste mundo, carnal, demoníaca, e há uma sabedoria que vem do alto. E elas têm consequências distintas, né? Diferentes. Isso. Então, é muito legal a gente pensar na praticidade. Agora, Erlan, o fato da sabedoria bíblica ser algo prático, voltado para a vida, né? Saber viver. A gente poderia falar de uma linguagem bem simples, de TikTok, é o saber viver diante de Deus, que inevitavelmente vai me levar para o próximo, porque é isso que eu fico mais, né, eu até não tinha terminado o meu raciocínio antes, né? Mesmo uma igreja passando por vários problemas, Tiago vai orientar a galera a pedir sabedoria a Deus, e essa sabedoria não é para que eu saia da aprovação, mas para que eu aprenda nessa aprovação, resista a essa aprovação, e outra, ajude os outros, né? Ou seja, não é sobre a minha aprovação, sobre se eu vou sair dela. Não, é sobre ainda ajudar os outros. Isso. Agora, antes da gente falar da questão da riqueza, desses contrastes e tal, mas, Erlan, o fato da sabedoria bíblica ser algo que indica o relacionamento com Deus e que me leva a servir ao próximo, isso me inibe e quer dizer que a sabedoria bíblica não está preocupado com o conteúdo? Não está preocupado em saber as coisas? Não está preocupado em estudar, em meditar? Como é que tu adapta isso, né? Como é que tu entende? Não é adaptar, né? Porque adaptar parece que tá fazendo... Vamos fazer um enjambre aqui. Mas na totalidade do ensinamento bíblico, como é que tu encara isso? Ok, a sabedoria é sobre servir a Deus, é sobre se relacionar com Deus e ajudar o próximo. Mas onde entra o conteúdo? Né? Onde entra o meditar na lei de dia e de noite? Como é que tu encara isso? Como é que tu casa essas duas coisas, né? Assim como casa fé e obras, enfim, como é que tu entende essa relação com Deus, mas o conteúdo dessa relação? Eu vou usar da própria escritura para responder a sua pergunta, Bilbo. Se eu não estiver enganado, João 14:26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo o quanto vos tenho dito. Essa promessa que Jesus fez, ela é sensacional porque ela toca nos dois pontos, nos dois prismas da sabedoria, tanto a humana quanto a divina. Veja, existe algo que vem do céu que nos capacita e nos faz lembrar. A gente só pode lembrar daquilo que a gente aprendeu, que a gente estudou, que a gente teve esmero, que a gente... Enfim, as palavras de Jesus, elas não estão em outro local senão nas Escrituras Sagradas. A gente só pode saber do que Jesus falou e o que é o Evangelho, o que é o conjunto de doutrinas, de dogmas, de matérias de fé referentes à nossa salvação, porque eles estão registrados nas Escrituras. E a gente estuda as
as escrituras com muito esmero, e essa é uma sabedoria aqui que é desenvolvida de forma humana, que eu vou aqui me esmerar, vou aprender as línguas originais, vou aprender contexto, vou aprender exegese, hermenêutica, vou aprender aqui bibliologia, teologia bíblica, teologia sistemática, missiologia, tudo. Eu vou aprender o máximo que eu puder para poder me capacitar, e quando tiver uma oportunidade para colocar isso em prática, sabe quem é? Não é por mérito meu, não é pela minha memória. O Espírito Santo toca na minha capacidade cognitiva, na minha memória, me lembra dessas palavras e me move. Então essa é uma sabedoria divina, essa é uma ação divina que não é, aí de novo, não é mérito meu, não é porque eu estudei muito, não é porque o Bibo é demais, estudou muito, é porque o Espírito Santo capacita quem está disposto a ser usado por ele. E quem se capacitou, e quem escreveu, quem estudou, vai lembrar. E quem nunca tocou, obviamente o Espírito vai usar de outras maneiras, mas a gente une essas realidades. O ideal é essas realidades unidas. A gente capacitado para pregar o Evangelho, para viver o Evangelho, e a gente habilitado pelo Espírito Santo com a sabedoria que é de graça, tá? Porque, obviamente, o seminário que eu fiz foi pago, os cursos que eu fiz foram pagos, enfim, vários e vários livros aqui, minha biblioteca paga, eu comprei, foi, enfim, custou. Sabedoria divina é de graça, e Deus não joga na cara, né? É o capítulo 1 de Tiago. Deus não te joga na cara que ele, já te dei semana passada, amigo. Você tá pedindo de novo. Não, ele te dá e é de graça e maravilhosamente perfeita. E peça com fé, né? Peça sem duvidar, sem estar dividido, né? Acho que até o Tiago fala isso. Ânimo dobre, né? Ânimo dobro, estar dividido. E tem a ver, porque tudo começa com a relação com Deus. Tudo tem a ver com a relação com Deus. Porque se a minha relação com Deus, ela está prejudicada, se eu estou dividido, se eu não estou certo dessa relação, obviamente, como é que eu pedirei sabedoria, né, para viver? Perfeito. E é incrível, gente, é isso, é uma sabedoria para a prática. E é claro, todo o conhecimento que a gente tem, e o próprio Deus vai separar algumas pessoas para serem mestres. Faz parte dos dons distribuídos à igreja, tem pessoas que vão ser chamadas para isso. Agora, todo mundo que adquire um conhecimento, que adquire uma bênção, que adquire recursos financeiros, é para abençoar o outro, sabe? Vamos ler, gente, vamos ler aqui, ó. O Erlan lê a Bíblia, eu também quero ler a Bíblia. Aqui tá, o negócio é bíblico aqui. Mas vamos lá, Tiago capítulo 3, tá os dois tipos de sabedoria. Olha o contraste que Tiago coloca aqui. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre. Ou seja, e não demonstra fazendo elucubrações e falando difícil e citando autores. Isso é tudo muito bonito. Isso tem sim o seu lugar dentro da fé cristã. Tá bom? Muito importante. Glória a Deus por esses livros aqui, né? Por exemplo, o Erlan tem aqui, eu tô vendo na estante dele ali, ó, aquele livrinho do N.T. Wright. Qual que é o grosso do lado do N.T. Wright? Eu não sei qual que é. Esse aqui, História da Filosofia? Esse aí é chato. História da Filosofia é chato. Mentira, tá? Mas, ó, olha esse aí, ó. Glória a Deus pela vida do N.T. Wright, né? Isso aí é uma obra-prima, né? Isso é maravilhoso. Ele e o Michael Bird resumindo aí toda uma teologia do Novo Testamento. E, gente, isso é maravilhoso. Agora sim, por que a gente lê, né? O Erlan lê um livro desse, eu leio um livro desse, o Vitor Fontana sabe de cor. Por que a gente faz isso? Cara, se não for para servir a igreja, sabe? E tornar a igreja de Jesus mais apta para o testemunho dela no mundo, mano, abandona. Vai fazer daí só filosofia mesmo, que também pode ser feita para a glória de Deus. Quero deixar bem registrado. Né? O Erlan fez pra glória de Deus. Eu fiz pra dar aula no ensino médio. Mas vamos lá, tá? Então que o demonstre. Olha só que poderoso isso. Por seu bom procedimento mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Mano, perceba, a sabedoria bíblica, ela é demonstrada e ainda é humilde. Né? E a humildade realmente é uma virtude que todos nós precisamos desenvolver, pedir a Deus essa humildade, que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Tiago não brinca em serviço. Isso é a teologia do Novo Testamento. O mundo, ele jaz aonde? Ele jaz no maligno. Então, o que não é sabedoria do alto, é sabedoria do maligno, é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males, tá? Ou seja, onde é que tu leu ali da galera que vai fazer comércio e nem considera Deus? É capítulo 4? Esse é 4:13. 4. Ou seja, então Tiago vai ampliar essa ideia aí da sabedoria mundana, né? Ou seja, a galera que vai querer ganhar dinheiro, que vai querer comercializar e não considera Deus. Ou seja, a sabedoria demoníaca vive como se Deus não existisse. Basicamente isso.
tá? Assim, a gente não tá dizendo que só crente é sábio, que só quem está em Jesus é que tem sabedoria, não. Você tem uma sabedoria que até pode ensinar a viver e tal, mas, gente, a sabedoria, se o mundo se guiasse só pela sabedoria humana, onde a gente estaria? Né? Tá aí, a gente teve projetos filosóficos que, não, a primazia da razão, o iluminismo e tal, e a gente foi parar o quê? Em guerras mundiais, entende? Então existe uma sabedoria da vida que é dada só por Deus mesmo. E sim, eu acho que, não sei se o Hernan concorda comigo, mas eu acredito que o mundo é um lugar menos pior por conta da presença da igreja, que manifesta a presença de Deus. Ah, mas a igreja, sim, gente, a igreja cheia de problemas, cheia de falhas, cheia de pessoas como eu e você, é o sal dessa terra, sabe? É a luz desse mundo. Então, é muito maluco. Vocês estão pegando esse contraste, galera, como é muito legal isso aí? Mas a sabedoria que vem do alto, Tiago continua no versículo 17. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, percebam as qualidades do sábio, tá? Ela é pura, ela é pacífica, ela é amável, ela é compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Ou seja, é algo que promove um ambiente de paz e justiça. É algo que vai ecoar o quê? Na minha cabeça isso ecoa Jesus nas bem-aventuranças. Ecoa as bem-aventuranças de Cristo, em Mateus capítulo 5. Então, a sabedoria bíblica... E, cara, e vou dizer outra parada aqui, Hernan. Manda. Isso aqui a gente amplia um pouco mais, a gente passa um pouco de Tiago e traz um pouco a ideia do Espírito Santo, Paulo, comunidade. Não adianta só pedir sabedoria bíblica numa vida isolada, numa torre de marfim. Deus vai responder a sua oração por sabedoria bíblica, dando pessoas na caminhada. E vou dar um exemplo. Você é um cara casado. Eu sou uma pessoa casada também. Quanto nós deixamos de ser menos ignorantes, sabe? Entre outras coisas, por conta do nosso casamento, né? De uma palavra que recebemos daquela pessoa que caminha, que mais conhece a gente, que caminha com a gente, né? Ou até mesmo de amigos próximos também, de amizades próximas. Ou seja, a nossa insensatez, que já vem como padrão de fábrica, ela vai sendo, né, lapidada e até... lapidada não, ela vai sendo limpa e destruída por conta da comunhão. A comunhão é fundamental para que a sabedoria bíblica seja estabelecida na sua mente e no seu coração. Ou seja, Deus responde a sua oração por sabedoria, te dando comunhão. O que você acha disso, Hernan? Eu acho muito bom. Assim, eu tô me segurando aqui, mas eu dessa vez não vou me segurar, Bibo. Não se segura, se solta, vai. Eu vou citar um filósofo, Schopenhauer. O Arthur Schopenhauer propõe o dilema do porco-espinho, né? Que é a ideia de que os porcos-espinhos, no inverno, precisam ficar unidos para poder suportar o frio. Mas só que a natureza deles é ter espinho, e um espinho machuca o outro. Então eles precisam estar juntos, mas estar juntos machuca uns aos outros, mas se estarem separados eles morrem de frio. Então é uma necessidade. Talvez eu percebo que a igreja às vezes tem espinhos. Paulo mesmo tinha um na carne. A gente às vezes vira um pouco espinho, né? Cheio de espinho que na proximidade de outra pessoa a gente machuca ela. Cabe a Deus, sabe? Na minha infância eu ia muito pro mato, quando voltava minha mãe pegava uma pinça e tirando uma ferpinha do dedo assim, ia tirando vários espinhos que tinha no meu pé, que tinha na minha mão, sabe? E o Espírito Santo vem tirando os espinhos e essa comunidade vai ficando mais agradável, vai ficando não apenas tolerável, mas agradável e desejável, né? Porque somos corpo. As metáforas que são utilizadas para a igreja são sempre coletivas. É um corpo, cada um é um membro. Uma construção, cada um é um tijolinho, sabe? Então, não tem cristianismo no singular. Vivemos uma vida no plural, no coletivo. E é aquela música, eu dependo de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, sabe? E no fim das contas, não dá pra ter tudo isso sem essa sabedoria, sem essa perspectiva, essa nova visão, essa nova forma de enxergar o mundo e de enxergar nós mesmos, de enxergar o nosso próximo, que somente Deus concede pra nós. Gente, é isso. Então, Tiago, ele vai nos dizer o quê? Que a sabedoria, ela é uma prática, tá? E desemboca em ética, né? Desemboca em vida. É muito claro isso. Olha, você diz que tem fé, então me mostre as suas obras.
Entende? Ou seja, é uma coisa que essa eterna luta aí, né, de fé e obras, né, que gera um monte de debate, mas é algo muito simples dentro da sabedoria bíblica. Cara, como é que, sabe, você conhece a palavra de Deus? Pratica, né? E isso é muito difícil, mas Tiago joga essa pra nós assim, mano, você conhece? Então você faz, porque, tipo, você tá ouvindo, por que você não tá fazendo? Isso. Sabe? E é difícil porque é como você falou, mano, a maioria de nós sabe e conhece. Os nossos erros, eles têm nome, né? Pecador é o meu nome, pecador é o meu sobrenome. Eu sei o nome dos meus pecados. E por isso que às vezes a vida cristã, ela não é fácil. Ela não, sabe, a gente tá ali lutando constantemente contra pensamentos, contra, sabe, desejos, contra se a nossa relação com Deus fica afetada. Cara, mas, pô, será mesmo? Né? E a gente começa a comparar as coisas, aí vem sabedoria mundana, demoníaca também, que tem um ar, né? Parece sabedoria, mas no fundo não é a sabedoria bíblica, porque a sabedoria bíblica, ela exige uma vida com Deus, que exige renúncia, isso tudo a gente não consegue fácil. Ainda bem que a gente tem o quê? O Espírito Santo. O Espírito Santo. A gente tem a comunidade que nos ajuda. E Bibo, sabe o que é demais? Sabe como é que Tiago termina? Tiago, ele jogou na nossa cara todos os problemas, jogou na nossa cara uma comunidade que tá ali conflituosa, que tem gente fazendo falcatrua, que tem gente ali passando outro pra trás, tem gente mentindo, tem gente amaldiçoando, fazendo um monte de coisa e fazendo planos sem Deus, gente, o sim dele é não e o não é sim, e aí termina como? Termina dizendo o seguinte, que tem gente que tá na igreja de vocês que tá se desviando da verdade. O que a gente faz com essa pessoa que tá se desviando da verdade? A gente vai excomungar, a gente vai queimar na fogueira, a gente vai jogar fora, apedrejar? Não. Irmão, se algum entre vós tem se desviado da verdade e alguém o converter, esse que o fizer converter do seu erro, do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Ponto final, acabou a carta. O foco principal é restauração. É união. E olha, o Novo Testamento inteiro é isso, Bibo. É Paulo aos romanos. É gentio e judeu precisando restabelecer uma comunhão para que eles vivam em paz numa comunidade cristã. Aí vem Gálatas ali, até os judaizantes falando, não, causando confusão na comunidade. Não. Evangelho é isso aqui, vamos voltar para a ortodoxia. Aí, de novo, falsos mestres em Éfeso, falsos mestres em Corinto, facção, problema moral, problema de dons, muitas irresponsabilidades das pessoas. Fala, opa, nosso Deus não é Deus de confusão, vamos restaurar aqui uma comunidade. O Novo Testamento inteiro é sobre restaurar uma comunidade, a igreja ser uma. E aqui Tiago encerra a epístola que ele tem para consertar essa comunidade falando, gente, quem tá errado, vamos juntar uma galera e vamos convencer que ele tá errado, converter essa pessoa do mau caminho, para que aí uma multidão de pecados seja coberto. Ponto final, terminou a epístola. É nóis. Cara, sensacional. Erlan, obrigado aí pela tua exposição. Mas, galera, é o seguinte, isso é pra vocês terem uma ideia de como que é uma aula na Escola Bibotalk de Teologia, tá? Pra você ter ideia de o que é estudar com a gente. É teologia numa linguagem simples, acessível, porque é o seguinte, galera, infelizmente muitas igrejas não têm esse espaço para estudo bíblico, esse espaço para aprender teologia, tem até preconceito contra a teologia. A EBT quer ser esse espaço para você que não sabe muita coisa, para você que, poxa, mas será que eu vou dar conta? Vai! Então, pessoal, o Bibotalk, essa plataforma aqui, está há mais de 13 anos na internet ensinando Bíblia e teologia, tá bom? Mais de 13 anos nós estamos aqui nos dedicando ao ensino bíblico teológico. A gente tá um tempão aqui, gente, desde 2011 ensinando Bíblia e teologia. Então quero te encorajar a se tornar aluno, a se tornar aluna da Escola Bibotalk de Teologia. Tá bom, gente? Erlan é um querido, é isso, muito obrigado, gente, muito obrigado. São livros realmente indicados na bibliografia do curso, tem muita coisa legal. Erlan, o Nelsinho, que tem cara de ser gente boa pelo nome, ele colocou o seguinte: a sabedoria comparada a um fruto faz muito sentido. Salomão pediu sabedoria para servir e não para ele. Será mesmo, Erlan? O que você acha? Eu acho que a gente consegue encontrar desenvolvimentos da sabedoria ao longo da literatura, finalmente culminando em Jesus e em Tiago, né? Naquele momento, eu acredito que Salomão nem sabia o direito que estava pedindo a Deus, honestamente. Acredito que Deus deu algo que, enfim, pela sua humildade, em pedir sabedoria, além de, enfim, em favor de riqueza, né? Ele não queria riqueza, não queria poder, ele pediu sabedoria e Deus deu tudo, né? Mas não soube usar direito, né? Não soube usar, inclusive, com o propósito de servir a nação. Ele inicialmente começou legal, depois se perdeu com seus prazeres, antes de perceber que era tudo vaidade, né? Então ali o
o relato presente no segundo livro das Crônicas, naquela parte bonita, né, de Salomão falando para Deus, ali é o prenúncio de uma queda que o rei acabaria sofrendo, né, uma queda moral por abusar da sabedoria. Enfim, infelizmente. Mas serve para nós como exemplo do que não fazer, né? A gente pode ir por um outro caminho. A gente tem Jesus como o melhor exemplo da sabedoria. Enfim, é o melhor exemplo que a gente pode ter. Exato. E até uma especulação interessante, que eu até gosto dessa interpretação, para ser bem honesto, que o capítulo 17 de Deuteronômio, ele é um escrito, né, o capítulo 17 ele é um escrito posterior, porque isso é normal de falar, né? A gente sabe que Deuteronômio, né, a segunda lei, é um livro que provavelmente teve a sua redação final ali, né, período de Esdras, Neemias e tal, pós-cativeiro, enfim. E, mano, eu gosto dessa ideia de que o capítulo 17 foi inspirado na história, né, na história de Salomão. Porque é muito maluco, cara. O que descreve lá no capítulo 17 para um rei não fazer, Salomão fez praticamente tudo, né? Então, Isso. Então, de fato, ele pode ter recebido sabedoria de Deus, não aplicou, né? Não aplicou com sabedoria aquilo que recebeu e tal, por mais que fosse para servir ao povo. Você tem no período de Salomão realmente um crescimento majestoso, financeiro, geográfico, mas há um terror teológico, né? Há uma idolatria que invade, né, o reino de maneira bem assombrosa. O que aponta para não perenidade, tá? O que aponta para necessidade do pedido diário, do pão nosso de cada dia. Não é só o pão físico, o pão que a gente vai na padaria. É um sustento. O sustento divino é diário. A gente, com humildade, acorda de manhã e fala: Senhor, obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Me dê condições de ter um bom dia, usar da tua sabedoria. Me dê da tua sabedoria, por favor. E no dia seguinte a gente ora pedindo de novo, porque não é o passivo que eu não usei de ontem. Usar agora. Cara, é tipo academia, né? Porque, por exemplo, assim, academia, quando você começa a ganhar um shape na academia, coisa que nunca aconteceu comigo, mas é sempre um shape emprestado, né? Em que sentido? Você começa a fazer academia, aí você começa a definir o corpo, o bíceps, começa a aparecer uns músculos, dá uma trincada no abdômen. Mano, você parou, daqui a pouco volta a banhinha, a gordurinha, ou seja, é sempre um shape emprestado. Pra você manter, você tem que continuar na disciplina e tal, né? Só você ver os grandes astros de ação hoje, estão saudáveis, mas já não tem mais aquele shape, aquele músculo, porque é sempre um shape emprestado. A sabedoria de Deus, ela é sempre assim, ela é pro dia, é um maná diário, né? É um maná diário. Isso, é o maná diário, perfeito. É o maná diário. Muito bom, gente, muito bom. É isso, galera. Ó, a EBT é isso, ela é dialogal, ela tem conteúdo, ela tem compromisso com a igreja, ela tem compromisso com a tradição cristã. Qual é a confissão de vocês? Nós somos evangelicais, né? O Erlan é batista, eu sou carismático, a gente tem luterano, anglicano, a gente tem mulheres que dão aula na EBT, tá? Então, assim, é muito legal. Mulheres, venham estudar teologia, vocês podem estudar teologia para servir melhor a igreja. Ah, mas na minha igreja não ordena mulher pastora. Você não precisa de uma igreja ordenando você, o próprio Espírito te envia todos os dias para a vida ordinária, e é bom que você tenha conhecimento bíblico teológico para isso, tá bom? Espero vocês na EBT. Gente, você acabou de ouvir este conteúdo incrível com o professor Erlan. O Erlan, que inclusive é nosso professor na Escola Bibotalk de Teologia, ele está ministrando aí Panorama do Novo Testamento. Enfim, pessoal, nós temos vários professores na nossa plataforma. Paulo On, Cacau Marques, Cíntia Muniz, eu, Guilherme Nunes, enfim, muita gente bacana, André Heinck, Thiago Garros, e vai entrar muita coisa esse ano ainda. Então, sério, vem estudar teologia com a turma do Bibotalk. Linguagem simples, acessível, mas ao mesmo tempo preocupado com a profundidade da palavra de Deus, com a igreja. Só até o dia 16 de fevereiro você vai ter 40%. Mas olha só, você tem que escolher o plano anual e tem que aplicar o cupom. O cupom é EBT40. Só até o dia 16 de fevereiro, tá bom? Espero vocês na nossa terceira turma da Escola Bibotalk de Teologia. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.